Show. Vai, Opa. Prex, pode falar. E a Anterior, ideia, adega de Pinhel. primeiro produtor que eu quero conversar com vocês, pode ser que não interessa a todo mundo. A Adega de Pinhel é uma proposta que nós trouxemos recentemente, trouxemos no início deste ano, mais pensada em mercados e ou grandes volumes. Ele é um produtor da beira interior que tem grandes volumes de produção, e a ideia é nós trouxemos uma linha, escolhemos uma linha nossa, uma linha exclusiva. Se quiseres ir passando aí, Gustavo. Escolhemos uma linha exclusiva nossa, desenhámos a marca, e é uma linha de, como costuma às vezes dizer aqui na gíria do vinho, uma linha de guerra, né? Uma linha para volumes e principalmente para mercados. O meu aqui não está passando, Gustavo, está na Pinhel. Pode ir? Eu já estou no Entre Portos aqui. Não, Tá fazendo a nossa transmissão, né? tá. Não está Tá ainda. vendo Entre Portos aí? Não, está no Pinhel ainda. Pô, que chatice esse Google Meet aqui hoje. Deixa eu tentar outra coisa aqui. Já está. Agora apareceu. Agora está Apareceu? entre portas. Entre portas. Vamos Vamos lá, em frente não então, vou... Carlos. A ideia aqui nós não é falarmos muito de produto e ficarmos muito em cima de fichas técnicas, mas para entenderem, a linha Entre Portas é uma linha com um rótulo muito elegante, muito bonito. Nós temos ele hoje em cinco referências. A sexta está chegando agora, final do mês de outubro. Portanto, este é o Entre Portas branco, de entrada, castas típicas da região, Síria e Fontecal. Este é o Entre Portas tinto, também com castas típicas da região. A tinta Roriz é meio genérica em Portugal inteiro. Touriga Franca, também ali na região norte de Portugal, é bem característica, mas tem ali duas que são bem locais, Rufete e Malufo. Tá? Basicamente, o que é que vocês vão esperar destes vinhos da beira interior? Portanto, o tinto é um vinho bem frutado, bem fácil, bem descomplicado. E essa era a nossa ideia para nós trazermos um vinho que possa entrar em todo o lugar e que possa agradar todo mundo, mas que consiga chegar a um preço bastante acessível. O mercado tem vindo a pedir um pouquinho dessa linha e nós criámos uma marca específica nossa. O outro a seguir é uma opção de... Podes passar aí, Gustavo. A outra opção é uma opção que normalmente roda de uma forma muito intensa para nós com distribuidores e representantes em restaurantes, porque é o bag-in-box de 5 litros, que ele faz com muita facilidade ali o vinho em taça. Para vinho em taça de 150 ml num restaurante, ele faz, cada bag faz 33 taças. Então ele entrega para o lojista, para o dono do restaurante, para o dono do hotel, um custo por taça muito barato. Então, hoje as taças, dependendo do lugar do Brasil, se vendem lá entre 18, 19, 20, 25, 30 reais. Então, o lucro é bem interessante. Mercados, e tem aqui um deles que já comprou, os mercados também têm aceitação, e como é a linha inteira de Entre Portas, ele acaba indo na família Entre Portas. O Gustavo pôs só aqui os dois Entre Portas de entrada, mas eles são 5 da linha, tá? Aí depois, quem quiser trabalhar com essa marca, quem desenhar isso para mercados, empórios, adegas com mais volumes, aí nos chama no particular e a gente fala um pouquinho mais especificamente sobre a linha Entre Portas, tabelas e por aí fora. Mas são 5, né? 2 de entrada, 2 colheitas e 1 reserva. Podes seguir aí, Gustavo. Muito bem. Então, o próximo passo é um outro parceiro de região dos vinhos verdes. Nós vamos falar de Caves do Casalinho, outro parceiro muito estratégico da Lusitana, que também tem, assim como a Entre Portas, também tem custo-benefício muito agressivo, muito bom. Né? Mas uma empresa histórica, muito antiga na região dos vinhos verdes, que tem principalmente na marca Três Marias, um vinho icônico em Portugal, né? Então, a gente sempre lembra que esse vinho Três Marias é um vinho que está no mercado desde 1954 e já foi um dos vinhos verdes mais populares de Portugal, na década de 70 e 80, e ele está exatamente igual, com a mesma roupagem, né? Então, seria o equivalente melhorado do Casal Garcia, por exemplo. Então, quando a gente tem um cliente cansado de vender Casal Garcia, que seus clientes já estão
comprando Casal Garcia há muito tempo, e a gente pode oferecer o vinho verde com custo-benefício muito parecido, com custo muito parecido, mas um vinho verde muito melhor, porque é feito em quantidades muito menores, não é aquela coisa aos milhões e milhões de litros, então ele é feito com muito mais capricho, muito mais cuidado, muito mais qualidade, entrega muito mais, na mesma faixa de preço. Então, lembrar que tem toda essa questão, região dos vinhos verdes de Douro, tradição, custo-benefício, e a marca Três Marias, que é uma marca importantíssima para nós, e para o Cave do Casalinho também. Então tá aqui ele, Três Marias Branco, também tem ele no formato garrafa cantil, que é muito interessante às vezes para uma casa portuguesa ou alguns mercados que gostam de uma embalagem um pouco mais retrô, um pouco mais clássica, né, de vinho verde, aquela embalagem de cantil parecida com a do Mateus, tem gente que gosta. Tem ele na versão rosé e também rosé garrafa cantil. Né? São todos praticamente o mesmo vinho. No branco é o mesmo vinho engarrafado em garrafa diferente. No rosé é um pouquinho diferente. O vinho rosé garrafa cantil não é verde. É muito parecido, é muito semelhante, mas ele não leva a DOC vinho verde, não tem etiqueta de DOC vinho verde. Mas é o mesmo, muito parecido, vinho leve, fresco, pouco alcoólico. Então todos esses vinhos verdes com aquele leve, muito leve frisante, né? Todo aquele vinho verde bem tradicional que todo mundo já conhece bem. Depois nós temos também na linha do Casalinho, a linha Montemar, verde branco e verde rosé. Aqui a ideia é uma pegada um pouco mais moderna no rótulo, né? O Três Marias tem aquela carinha de Portugal bem clássico com as mulheres ali. Aqui tem uma pegada um pouco mais mar, praia, beira de piscina, mas o vinho é praticamente o mesmo. Custo é muito parecido, e sobre ter uma linha diferente. Se a gente quiser sair no rótulo mais cara de Portugal tradicional, viemos aqui para um rótulo mais praia, piscina, beira de praia, marina, barco, e assim por diante. Ô, Márcio, tu levantaste o... Queres falar, Márcio? Pode falar, pode interromper à vontade, Márcio, não tem problema. Eu queria saber se vocês têm interesse, se vocês têm uma previsão de trabalhar com tinto, o Três Marias ou não. Vocês vai implantar esse produto também? Não, nós temos um verde tinto que é do Cesto de Pedra, é outro produtor. Nós vamos chegar ali. Porque assim, o verde tinto, o mercado dele é bastante restrito, né? Mas, então, a gente acredita que um rótulo de verde tinto no portfólio é suficiente. Eu não me lembro, Carlos, se tem o Três Marias tinto, acho que tem, né? Portugal, acho que tem. Não, acho que não. Acho só branco e rosé. Nós teríamos a opção de trazer o Três Marias enquanto um tinto normal, mas aí ele iria conflituar com o Casalinho, que é o nosso Casalinho tinto. Não seria o verde tinto, né? Eu nunca verde, não. É que vocês falaram do Casal Garcia, e quem sou eu para falar que estou concorrendo? Eu estou tentando colocar umas pedrinhas no caminho deles, entendeu? Então eu estou colocando Três Marias no local onde vende Casal Garcia. É isso. Porém, o tinto, já me pediram o tinto dele, e eu nunca nem tomei o Casal Garcia tinto, não sei nem se presta esse vinho, não. Eu não sei se ele é verde. O Casal Garcia cresceu muito as linhas nos últimos anos, né? Ele tem o Sweet, tem o, né, que é o bem docinho, tem os rosé, tem um lá com a garrafa verde, tem o rótulo azul. Eles deram uma crescida. Eu não vi tinto deles também por aí, mas a gente pode. Não, eu vejo em padarias aqui, a gente vê bastante, entendeu? Do tinto? Do tinto deles, né? Agora eu não sei como é, né? Não, mas é só uma curiosidade. Eu tenho bastante tintos e dessa linha. Não trabalho com vinho português, o vinho verde tinto. É muito difícil. É muito pouco. Nós temos um no portfólio e é... Nós temos um no portfólio, veio em pouca quantidade, gira muito devagar. Então não vai para importador ter mais do que um rótulo. Eu já trabalhei com vinho verde, mas com muito pouquinho, e eu tive muita desinformação. A pessoa comprava, achava que o vinho estava estragado, entendeu? Exatamente. Ele comprava achando que estava comprando um vinho tinto, aí ele via um pouquinho de gás e ele falava que estava estragado o tinto, entendeu? Teve uma amiga, teve uma parceira nossa que abriu 3 garrafas, uma atrás da outra, já estava estragada, jogou tudo fora. Aí depois a gente explicou para ela como é que era, daí ela foi entender. Mas é isso mesmo, parece estar estragado mesmo. É muito diferente, né? É um vinho muito local, até em Portugal é difícil de vender, então imagina no Brasil, né?
O verde Saiu tinto. Não, isso aí, minha dúvida foi essa, mas pode seguir. Vamos em frente. Saiu a tua apresentação, Gustavo. Saiu de novo? Ah, pô, eu acho que é minha internet. Não tá aparecendo aí? Não, foi o... Não, acho que o Nivaldo tinha interrompido ali sem querer e aí caiu a tua. E agora, Aí, voltou? Não, agora tens que voltar aí. Não voltou ainda. Vou tentar. Bom, ver se vocês têm agora uma melhora aqui. Eu tentei fazer uma coisa diferente aqui. Sim, agora foi. Agora foi? Tá. Bom, vamos falar do 1944. Então, dentro da linha de vinho verde, precisa, é óbvio, da casta mais icônica da região dos vinhos verdes. Então, temos o 100% Alvarinho, 1944. 1944 faz referência ao ano de fundação da vinícola. Esse é um vinho verde, ao 100% Alvarinho, com custo excelente. Aliás, caves do Casalinho inteira se destacam por isso, né? É óbvio que o 1944 tem um preço maior do que o Três Marias, por exemplo, mas é um 100% Alvarinho. E dentro da família do mercado dos Alvarinhos, é um vinho que chega com um preço muito interessante. Para quem busca um Alvarinho 100%, é um vinho bastante interessante, muito acidez, bastante mineralidade, vinho muito gostoso e muito bem colocado de preço também para o que ele entrega, por ser um 100% Alvarinho, né? E vinho verde de Alvarinho. Mas a Cava dos Casalinho também tem vinhos que não são verdes, que em Portugal chamam de vinho maduro, né? Os vinhos, vinho de mesa normal, né? Aí temos a linha Casalinho, com tinte branco. Esses aqui são vinhos bastante fáceis de beber, muito gostosos, bastante leves, tanto no tinto quanto no branco. O branco, para mim, é o melhor custo-benefício do importador inteiro. Eu adoro esse vinho, acho ele muito gostoso. É um vinho que vai redondíssimo em qualquer ocasião. O tinto também, tá? O tinto, eu sempre brinco aqui nos treinamentos que é o que mais converte pessoas que estavam lá nos reservado Conte Toro, naqueles Malbecão mais barato, chac-chac, não sei o que, aqueles Malbec mais simples, para sair de Portugal, de Argentina e Chile e vir para Portugal. Né? Então, o Casalinho converte esses clientes, tira um pouco as pessoas daquela repetição reservada do Conte Toro, né, e outros do tipo, e traz para a gente para Portugal, né? Os Santa Ritas ali, de preço até R$50, R$60. Então, eles vêm muito para Portugal porque ele tem muita fruta, é fácil de beber, lembra muito nossos vinhos de Novo Mundo, mas com uma pegada de qualidade bem superior. Né? Temos aí agora esse vinho que o Carlos e o Carlos Albino estão bebendo hoje na casa deles, o Romanisco. Esse aqui já é um DOC Douro. Tá? Então é muito importante isso aqui. Ele já passa para uma outra categoria e, assim como toda a linha do Casalinho, custo-benefício excepcional. É um DOC Douro que na tabela fica muito, muito, muito bem colocado, muito em conta para o que ele entrega. É um vinho redondo, muito bom para carnes vermelhas, né? Já tem um pouquinho de passagem por madeira, um vinho muito gostoso. E fechamos ali do Casalinho com outro ícone da vinícola, que é o Ouro Velho. O Ouro Velho é outro DOC Douro, ele tem essa garrafa mais fosca, né? Essa aqui até uma garrafa que eles usavam antes da pandemia, estilo Chateauneuf do Pape, né? Aquela garrafa torta, né? Essa garrafa saiu de linha, eles não conseguiram mais essa garrafa para seguir produzindo nessa mesma formato meio torto de garrafa, mas eles têm uma garrafa que lembra bastante, estilo Borgonha, com esse jateado que fica fosca, né? Muito bonito, vi que agrada muito, muito em restaurantes, em mercados. Eu vi que realmente é muito redondo, é outro DOC Douro, já numa categoria um pouco superior ao Romanisco, tá? Tá rodando bem a apresentação aí, pessoal? Tá. Bom, vamos em frente para a gente não perder muito tempo. O Casalinho é talvez a maior linha que a gente tem e agora vamos passar mais rápido. Vamos para o Dão, estamos começando a vir um pouco mais para o sul, né? Então chegamos no Dão com Casa Américo. Casa Américo é uma vinícola familiar. E o que ela tem diferente dos outros Dão é nessa foto aí, se vocês olharem dessas 4 fotos que está embaixo na esquerda, vocês veem ao fundo ali a Serra da Estrela. Então, esse é um Dão da sub-região da Serra da Estrela. Ou seja, tem mais altitude,
mais frescor nos seus vinhos, né? Um vinho muito elegante. Aqui realmente lembra assim a Borgonha portuguesa, como o Dão é conhecido, né? Mas aquele Dão lá mais perto de Viseu para lá é um Dão mais quente, mais cozido, né? Aqui não, nós temos um Dão fresco, leve e agrada muito mesmo. Casa Américo, uma grande produção, né? Uma vinícola grande, uma família que migrou para os Estados Unidos, voltou para Portugal depois de 2008 por ali para formar a sua vinícola, Casa Américo, em homenagem ao patriarca da família, o seu Américo, Américo Seabra. Então, temos aqui 2 vinhos, bem simples. Monte Estrela Branco, aliás, Monte Estrela Tinto e Monte Estrela Branco. Uma coisa muito importante de ressaltar aqui, que eu sempre gosto de falar nessa parte da apresentação, é tipicidade. A alma lusitana vai sempre buscar a maior tipicidade possível, porque não faz sentido para a gente explorar Portugal de norte a sul e a gente não conseguir encontrar diferença nos vinhos. Então, eu tenho aqui um Dão que tem, primeiro, obviamente, um corte de Dão. Jaén, por exemplo, é uma uva tinta super característica, óbvio, Touriga Nacional, que é a rainha do Dão, né? E um pouco de tinta Roriz. A tipicidade desse vinho, para quem conhece Portugal, para quem prova muito Portugal, vai provar e fazer, isso aqui é um Dão. Só que tem uma coisa diferente, tem mais frescor, o tanino dele é mais fino, mais polido. É um vinho muito bom, custo-benefício dele é excepcional. É o nosso campeão de venda na importadora, Monte Estrela Branco e Tinto. Todos os meses o Monte Estrela Branco e Tinto são os mais vendidos da importadora inteira. Porque realmente é um vinho muito bom, de extremíssima qualidade, num preço bastante razoável e acessível. O branco, falando de tipicidade, tem um pouco de encruzado. É a casta branca da moda no Dão, né? E a gente então percebe uma alvazia fina, bical e encruzado, um corte muito característico, diferente do que a gente encontra no Alentejo, diferente do que encontra nos verdes, com certeza, diferente do que encontra em outros pontos de Portugal. Então, Casa Américo com Monte Estrela Branco e Tinto. A apresentação é lindíssima, aquele recorte do rótulo imita o recorte da Serra da Estrela no fundo da vinícola. É muito bonito, faz muito bonito na prateleira e nas mesas de restaurantes também. Vou descer um pouco mais, vamos chegar no Alentejo. Alentejo é a principal região vinícola exportadora para o Brasil, no maior volume que exporta para o Brasil, o Alentejo. O brasileiro ama o Alentejo, né? Porque é uma região mais quente, é uma região que lembra um pouco mais do Novo Mundo, né? É um vinho português com mais fruta, com um pouquinho mais de estrutura. Então, para o nosso público brasileiro, bebedor de Malbec, de Cabernet Sauvignon chileno, etc., é um vinho que se encaixa muito bem. Nosso principal parceiro na região é a Herdade da Calada, uma vinícola também familiar, com muita tradição como herdade, como uma grande área de terra, mas se tornou vinícola no final dos anos 2000, no início dos anos 2000, perdão, final dos anos 90 e início dos anos 2000. A família que está lá hoje é de uma portuguesa que migrou para a França, casou com um francês, e depois de mais idosa, voltou a Portugal, adquiriu as terras em 2005, 2006, começou a produzir vinho, e um vinho de excepcional qualidade. Contam com 55 hectares de vinhas, mais ou menos 350 mil garrafas por ano. O lugar é lindíssimo, é próximo de Évora, só que eles têm uma grande arma na manga, uma grande carta na manga, que é uma represa enorme no centro da vinícola. Então, quando a gente fala de Alentejo, eu falei do Dão, que é fresco, né, lá na Serra da Estrela. Aqui, eu tenho um Alentejo com um pouco mais de frescor, eu consigo mais acidez desse Alentejo, porque essa represa fica no centro. A vinícola é como se fosse dentro de um vale, e no fundo do vale está a represa. E o enólogo, sempre que a gente conversava com ele fala, muitas vezes, durante a época mais quente do ano, quando a gente chega para trabalhar na vinícola de manhã cedo, tem uma névoa, uma neblina cobrindo todos os vinhedos, que é a evaporação que vem dessa represa. Então, conseguimos vinhos com muito equilíbrio. O lugar é lindíssimo, é maravilhoso, né? A gente esteve lá ano passado, almoçamos lá com a Dona Maria. Temos aqui uma linha bastante ampla e completa. Começando com os vinhos mais de entrada, que é Porta da Calada, branco e tinto. Porta porque é a porta de entrada mesmo, né? Da Calada. Porta branco, Porta tinto. Vamos
prestar atenção nas castas, né? Para falar de tipo isso aí, Antão Vaz. Antão Vaz é a casta branca do Alentejo, principal, né? Verdelho também, com certeza, mas Antão Vaz é muito icônica, né? No tinto, Aragonês, Trincadeira, Syrah, aquele corte típico de Alentejo, com um pouquinho de Syrah, ou às vezes Alicante Boucher, né? Mas aqui tem entre o Syrah junto com o Aragonês, Trincadeira. Então, aqui não passa no Carvalho, vinho fresco, aromático, fácil, né? Muito frutado. Segundo da linha, Vale da Calada Branco e Tinto, né? Também com todas as castas mais típicas do Alentejo. E vamos subindo para os reservas. O Caladeça, aí já tem um reserva alentejano, para quem quer potência, quem quer, né, 12 meses de estágio em barrica de carvalho. E temos um vinho muito interessante, o 100% Syrah, que não é tão frequente. Hoje em dia até tem mais, né, monovarietais portugueses. O Caladeça Syrah é outro vinho em reserva, com 12 meses de carvalho, que entrega um Syrah 100%. Eu sempre digo e brinco, não é tão brincadeira assim, o melhor Syrah do mundo está no Alentejo. Dizem que poderia estar na Austrália, tem gente que fala que tá na Califórnia, ou que pode ser que seja na Borgonha, mas não fazem monovarietais para a gente poder provar só o Syrah, praticamente nada. Mas eu acho que está no Alentejo. Então isso aqui é para quem quer provar o melhor Syrah do mundo, tem que pegar uma garrafa de cada Syrah e entender o que é o Syrah do Alentejo. É um vinho excepcional. E aí chegamos no topo de gama, no topo da linha da Clato, que é o Barão de B branco, Barão de B tinto. O Barão de B branco é 100% Antão Vaz. Isso aqui é muito difícil em Portugal. Um vinho branco reserva, né? Ele fermenta e estagia no carvalho, então, ou seja, aquela fermentação integral, né? E entrega assim uma complexidade de aromas, uma cremosidade excepcional. A gente serviu aqui no ano passado num evento que estava a presidente da ABS Santa Catarina e aprovou e se surpreendeu muito, né? Prova muito vinho branco, eles adoram vinho branco e demorou para acreditar que era um vinho monovarietal, de tanta complexidade, de tanta estrutura que esse vinho traz. É muito, muito interessante. E o tinto também, preciso falar, 18 meses em barrica, aquele super reserva, vinho de guarda, vinho para meditação, vinho para ficar 10, 15 anos da adega e está em perfeito estado de conservação, vinho muito interessante. Vamos em frente, meus amigos. Se tiver muito corrido, por favor, me avise. Trás-os-Montes. Então, vamos voltar lá para cima, né, lá para extremo norte de Portugal, uma região que é dificílima de se encontrar no Brasil, vinhos provenientes. Por quê? Porque diferente do Alentejo, do Douro, que foram as principais regiões vinícolas e vinhos verdes também que cresceram muito rápido, Trás-os-Montes não se formam com aquelas grandes cooperativas vinícolas. Trás-os-Montes até hoje tem aqueles minifundos, propriedades familiares, então eles não têm muitas vezes volume para conseguir exportar. Hoje em dia está começando a aparecer alguma coisa, mas claro, como uma importadora de Portugal, a gente tem que ter, para mim, o melhor produtor de Trás-os-Montes, um dos melhores produtores de Portugal, uma vinícola FG Wine, que fica nesse lugar belíssimo aqui, né? Se chama Monte Alegre, tem esse castelo medieval no centro da cidadezinha, não tem mais do que 5 mil habitantes morando na cidade. Tivemos lá no passado, ele tem também a vinha mais alta de Portugal, plantada alguns anos atrás, acima dos 1.000 metros de altitude. Vamos lembrar que para o hemisfério norte, né? Aqui no hemisfério sul, 1.000 metros não pode não parecer muita coisa. São Joaquim tem 1.000 metros, né? No Paraná tem vários lugares acima dos 1.000 metros, mas no hemisfério norte, produzir qualquer coisa acima dos 1.000 metros, como a insolação é muito menor, os invernos são muito mais rigorosos, é bastante complicado. Então, é a vinha mais alta de Portugal, 1.000 metros de altitude. Principalmente a linha Catavelo, que nos interessa, né? Catavelo branco, rosé e tinto, vinhos excepcionais, completamente fora da curva. Quem prova, assim, um Catavelo branco, rosé ou tinto, também vai ter que identificar alguma coisa diferente, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma caça chamada Rabigato, que é uma caça típica de Trás-os-Montes. E sempre gosto de falar e bater muito na tipicidade, né? Esse é um rosé bastante característico, estilo Provence, né? Provence, aquele rosa salmão bem clarinho, muito aroma de goiaba, é muito interessante o rosé. E o tinto de entrada, desculpe, pro lado errado,
também, né? Reparem nas castas, né? Por exemplo, tinta amarela, bastardo, são castas típicas de Trás-os-Montes. A gente gosta muito de bater na tecla da tipicidade. Lembrando que o catavelo, a gente tem também, acho até que está esgotado agora, mas logo está chegando à disposição da garrafa em formato Magnum, tá? Então tem chega em outubro. Chega em outubro, as novas reposição para garrafa Magnum. A gente trouxe um lote pequeno para testar e esgotou muito rápido, surpreendeu. Então está vindo uma reposição um pouco maior aí para a gente poder atender os clientes. E depois temos um reserva branco, né? Principalmente muito interessante, que ele é um field blend de vinhas velhas. Então, mais de 10 castas antigas, plantadas, misturadas, eles escolhem e estagiam e fermentam em barricas de cavalo francês usadas. Está muito fresco, muito gostoso, não tem uma madeira muito marcada, é muito interessante o vinho. E temos também o Catavelo Reserva, eu acho que não está mais no 2015 agora, né, já não é mais essa safra. Ainda tem o 15, ainda tem um pouquinho. E tem um pouquinho do 15 e tem o 20. Tem o 15 e o 20. É o vinho reserva de melhor custo-benefício que nós temos na importadora. De melhor custo, né? E o benefício dele é excepcional. É um vinho que não tem que falar, evolui muito em taça, muita complexidade, muita acidez. Mesmo 2015, que você está aí com 9 anos da Vindima, 8 anos de garrafa, é um vinho que está no apogeu, assim, completamente excepcional. Bom, vamos voltar para os verdes agora para falar dos outros fornecedores que temos lá. A Quinta da Vinha é uma pérola dos vinhos verdes. É uma vinícola com 250 anos de história, né? Totalmente familiar. A família que comanda lá hoje, eles estão lá desde a década de 70. E hoje quem comanda são 3 irmãos, né? O Francisco, o Godofredo e eu não me lembro o nome da irmã agora. Irmã. Nós não conhecemos ela, né? Conhecemos o Francisco Godofredo lá que estivemos lá. E essa foto aqui eu gosto sempre de mostrar como é familiar a vinícola, né? Isso aqui é a vindima. E a vindima é feita pelos amigos, pelos primos, pelos parentes, a vizinhança se reúne, porque é uma vinícola tão pequena, né? Que eles têm um cuidado pessoal com cada vinícola, cada caixinha de uva que sai daquela vinícola vem, a adega fica dentro da propriedade muito pequena, então as uvas chegam depois de colhidas rapidamente na adega, não tem nenhum traço de oxidação, e tem essa grande vantagem de ser comandado pela família, com muita tradição, e muito rapidamente eles conseguem fermentar e começar a trabalhar essas uvas. Aqui tem o pessoal trabalhando no vinho verde e tinto, esses dois, tem um de braço cruzado ali, cabeça ali na testa, é um dos irmãos, e outro aquele de camisa azul. Esse de camisa rosa, bem na frente aqui, meio careca, é o irmão é o marido da irmã, o cunhado toca junto com eles da empresa. Isso aqui é o vinho... Godofredo. O vinho tinto deles é feito ainda com pisapé, né? Estão vendo aí uma sessão de pisapé, o famoso crossfit português. O pessoal faz isso para entrar em forma aí do verão. Então é isso, tá? Temos ele na versão branco, cesto de pedra verde e branco, 5 castas, tá? Alvarinho, Trajadura, Arinto, Azal e Loureiro. É um vinho completamente excepcional para vinho verde. Tem um custo um pouquinho mais alto do que o Três Marias, mas entrega uma qualidade fora do normal. É um vinho muito gostoso, cremoso, agradável, a acidez é lá em cima, ao mesmo tempo não te ataca de nenhum modo, de nenhum lado ao palato. É muito interessante. E aqui, tá aí, Márcio, o verde tinto, cesto de pedra verde tinto, para quem gosta. Eu tenho aqui na geladeira e até abri ele hoje. Acabei provando por um rosé. Isso aqui é 100% vinhão, que é a casta do vinho tinto, né? E ele tem um vinho muito interessante. Vou falar rapidamente que ele tem uma cor muito escura, muito fechada, muito opaca, e na boca é uma suavidade, uma cremosidade, uma leveza. Eu até brinco com as pessoas, quem prova esse vinho, entendendo ele, é um vinho que tipo, faz a gente sair mesmo da casinha, assim, faz a gente entender como é que pode
no mesmo território, fazer vinhos tão diferentes, né? Se a gente fizesse uma prova às cegas, de olho vendado, até o Carlos participou de uma aqui junto com uma associação de cegos, né? Foi vendado e provou vários vinhos. Esse eu vi que a gente poderia imaginar que se tratasse de um branco ou de um rosé na boca, sem olhar para ele. Mas quando a gente olha para ele na imagem, assim, na taça, é um fechadão, um albecão, um taná bem fechado, sabe? Então é muito interessante esse vinho, diferente. Infelizmente ele vende pouco, mas a gente não tem nenhum problema com isso. Ele está no portfólio porque a gente gosta do vinho, a gente acredita no vinho e acha que tem que ter. E ele vai ficar lá no portfólio, nunca vai sair do portfólio, porque eu vi que é icônico para a gente, faz parte da nossa história e da história do vinho português. Vinho verde tinto. E aí o terceiro fornecedor de vinho verde que temos é o MCF, Manuel Costa e Filhos. E aí nós voltamos para aquela pegada, assim como a adega de Pinhel, que o cara falou no começo, de uma grande indústria. É um dos maiores produtores da região dos vinhos verdes, é um gigante, com milhões e milhões de litros. Estão vendo aí alguns tanques, cada tanque tem mais de 100 mil litros de vinho estocado, né, ou de vinho base estocado, a partir do qual eles fazem várias blends e várias marcas. 190 hectares de vinhas, né? Então, assim, é gigantesco, tá? E aqui nós temos basicamente uma referência, que é o vinho verde mais barato do portfólio, tá? Minha Adega Branco, aquele vinho com screw cap, que é uma coisa importante. Às vezes é um ambiente de praia, um ambiente de piscina, a pessoa não tem um saca-rolha, não quer ter um saca-rolha. Aqui em Joinville tem muito pessoas com um ambiente náutico muito grande, pessoal de barco, leva o screw cap, abre, bebe. Então, leve, fresco, vinho verde para guerra, refrescante, gelado, um pouquinho frisante, como sempre, e principalmente lembrar que o screw cap facilita muito para evento. Eu vim para iniciar a noite, eu vim para brincar, eu vim para tomar descomplicado. MCF, Manuel Costa Filhos. Vamos para frente. Chegamos na Bairrada. Obviamente, na Bairrada precisamos falar de espumantes, né? Então aqui temos um produtor icônico de espumantes, Rama e Celas. O Antônio Celas é um dos enólogos mais icônicos da Bairrada. Ele é enólogo à frente da Caves da Montanha, que é uma das maiores produtoras de espumante de Portugal. E aqui, então, temos uma associação com a Adega Rama. Adega Rama e Antônio Celas, faz a Rama e Celas, espumantes da Bairrada. Óbvio que, como importadora portuguesa, precisávamos ter no portfólio espumante da Bairrada, né? Então, é aqui que ela se presta, né? Para sempre método clássico, a fermentação sempre dentro da garrafa, a segunda, né? A fermentação que vai produzir mesmo o espumante. Sempre tem baga, a casca típica da Bairrada no corte, tanto nos brancos quanto no tinto. E tem esse grande enólogo, Antônio Celas. Não é um espumante de super preço, mas eu acho que o custo-benefício dele é excelente. Vai competir muito bem no meio de gama, né, com os principais espumantes, e vai ter uma qualidade muito grande. Sempre vai remeter também uma coisa interessante que eu gosto de ressaltar, essa mistura de castas francesas, por exemplo, no branco bruto tem o Chardonnay, com castas portuguesas. Tem a baga, e tem que ter a baga lá, com outras castas portuguesas. Arinto, que dá toda aquela acidez, né? A baga também tem muita acidez. Então lembra, sempre segunda fermentação na garrafa, espumante de extrema qualidade. Na boca, ela faz uma mousse, uma cremosidade inacreditável. Ela parece que preenche a boca inteira. É muito interessante, muito gostosa. Temos ela, então, na versão branca e rosé. Rosé vai ter Pinot Noir, claro, né? Lembra sempre, a Bairrada tem uma influência de champanhe muito grande, né? Então, nós vamos ter as caças de champanhe aqui na Bairrada associadas a caças portuguesas. Pinot Noir, Touriga Nacional e também lá uma parcela de baga no rosé. O rosé é completamente excepcional, é muito gostoso. É um aroma de morango, sente a fermentação, aquele pão brioche, tá tudo lá. Os pontos são excepcionais. E temos também a Baga Bairrada, que é um selo lançado há alguns anos atrás pela Comissão Vitivinícola da Bairrada,
para atestar aqueles espumantes que têm 100% de baga e cumprem uma série de requisitos, tanto da técnica de fabricação, de produção, quanto na prova. Passa por uma prova para poder ter o selo baga bairrada. Aqui nós temos, então, o espumante RS 100% baga. Aqui estão 5 protótipos, 5 primeiros produtores que lançaram o selo baga bairrada, e ali bem na direita, com a cápsula pretinha, está o nosso RS Ramicelas 100% baga. Então é um baga bairrada, né? Lembre-se disso, é importante. Isso aqui é um espumante a nível de champanhe, né? Só que com preço metade a 1/3 de qualquer champanhe que chega no mercado. Então, o cliente que quer um champanhe diferente, exclusivo, para uma confraria, para um momento especial, para alguma comemoração, uma empresa que atinge uma grande meta, que faz uma grande venda, uma grande difusão, quer comemorar com estilo, com qualidade, esse aqui é o espumante certo. Vamos passar para Porto e Douro agora. Quinta da Devesa. Quinta da Devesa é um produtor icônico da região, principalmente de vinho do Porto. Está lá nessa região desde que foi demarcada. Lembre-se, a primeira região demarcada e vitivinícola do mundo, né? 1700 e já nem me lembro quanto. E lá já estava aqui toda vez. Aqui está o nosso Wine Hunter lá visitando. E ele traz uma grande, aquelas barricas enormes de vinho do Porto, 1944. Tá? Eu fui. Então vamos lembrar que é uma vinícola pequena, totalmente focada em qualidade. 100% qualidade. Não produz grandes quantidades. 55 mil garrafas por ano, 140 mil garrafas de... Ali está o contrário, 40 mil de vinhos tranquilos e 15 mil garrafas de Porto. Então, ao entender que podiam fabricar portos de tanta qualidade, nos últimos, depois de 2005, por aí começaram a produzir vinhos tranquilos também e atingiram resultados excepcionais. Tá? Essa aqui é toda a linha de quinta defesa que a gente tem. Temos o rosé e o tinto de entrada, que já não são vinhos de entrada. Esse rosé aqui é um rosé cremoso, untuoso, muito marcante, muito diferente. Eu acho o custo-benefício dele excelente, excelente, tá? Para restaurantes, para quem... O brasileiro tem dificuldade de pagar mais do que R$100 no vinho rosé, mas ele vai chegar no cliente final aí um pouco acima dos R$100, 150 talvez, mas vai ser completamente excepcional. Essa aqui é para tirar aquela pecha de vinho rosé simples. De vinho rosé sempre simples, é sempre levinho, é sempre à beira da piscina, é sempre para beber sem pensar muito. Não, isso aqui não. Isso aqui é um rosé completamente excepcional. Ele tem complexidade, tem untuosidade, peso de boca, e tem também uma cor linda, maravilhosa, um rosa pálido, bem clarinho. É um vinho muito, muito bom. Passamos para a versão tinta dele, um vinho que não passa em barricas de madeira de nenhuma forma. E reparem que tem os 4 T's do Douro, né? Voltando, bato na tecla da tipicidade. As 4 principais castas do Douro. 2 tourigas, touriga franca, touriga nacional, 2 tintas, tinta roxa e tinta barroca. Então, aqui nós temos toda a tipicidade do Douro num vinho de entrada. O que tem do Douro, que a gente deve procurar num Douro? Tanino, acidez, estrutura e muita qualidade, complexidade. Não é um tanino que te ataque na boca, não é uma acidez que se sobressai muito, é totalmente equilibrado e bem colocado. Seguindo na linha, nós temos ele na versão reserva. Reparem são as mesmas 4 castas: touriga franca, touriga nacional, tinta roxa e tinta barroca. Só que aqui já temos 18 meses de estágio em barricas novas, carvalho francês americano, e mínimo 12 de estágio em garrafa. Tá? Então, é outro vinho também bastante complexo, um vinho de guarda, de longo prazo. Depois de 2017, o mercado pedia muito monovarietal de touriga nacional. Lançaram uma touriga do Douro. Esse vinho é muito interessante, é uma touriga nacional. Para entender o que é a touriga nacional no Douro, muita baunilha, por causa do carvalho americano, mas também complexidade. Tem todas aquelas violetas da touriga, uma cor
levemente translúcida, parece que vai ser muito leve na boca, ele tem potência, tem pegada. Passamos para o Vinhas Velhas, é um vinho que tem mais de 20 casas, num field blend de uma área de 3 hectares próximo ao rio, está lá com 90 anos de idade, pelo menos. Então, é um field blend, mais de 20 casas, algumas brancas no meio, inclusive. E ele é tão antigo essa vinha, que ela é plantada ainda em declive, não é só aqueles socalcos típicos, característicos do Douro, é em declive, o pessoal não consegue entrar com máquina, por exemplo, não passa um trator lá. Tinha que tratar a vinha, tinha que, de alguma forma, passar algum tipo de defensivo agrícola, algum fertilizante é com cavalo, eles pegam um cavalo, uma charretinha e vão, porque o trator, ela é tão inclinada que ela capota, né? Os socalcos do Douro foram criados para justamente permitir mecanização, né? E nessa área tão antiga que ainda está em declive, então é um vinho muito interessante. Aqui vamos ter um rendimento mínimo. Cada planta produz um cachinho de algumas gramas, 250, 300 gramas. Então, realmente é um vinho que traz complexidade, que traz muita diferença, um vinho para meditação, um vinho para um presente, um vinho muito especial. E recentemente acabou de chegar no Brasil, agora o novo, antigamente o Vinhas Velhas no topo da vinícola, recentemente lançaram então o Grande Reserva, porque perceberam que tinha um lote lá daquele mesmo blend, né? Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca, Tinta Barroca, só que estava tão melhor que o normal, que eles resolveram deixar um pouco mais no carvalho e fazer um Grande Reserva. Esse aqui é um vinho que não sai todos os anos. Seria a versão barca velha, né? Vou puxar a sardinha para o nosso lado. Quando sai uma safra especial, excepcional, então se produz mais ou menos 4.000 garrafas de Grande Reserva, todas numeradas, e se vende para o mercado. Esse aqui é o Grande Reserva, com a safra 2019. Alguém falou? Desculpa. Vou seguir, tá? Temos, então, o que a vinícola faz de melhor são os portos. Os portos são tão bons aqui da Devesa. Vou contar uma história rápida para vocês. Em 2014, Papa Francisco foi eleito para ser Papa, né, depois da renúncia de Bento XVI, e a Comissão Vitivinícola do Porto, do Douro e Porto, mandou para o Papa, em homenagem, enfim, como presente pela eleição, por vencer o conclave, um vinho do Porto. E o vinho do Porto que foi mandado para o Papa era um Quinta da Devesa. Então, a Comissão Vitivinícola escolheu para representar junto ao Papa um vinho do Porto melhor que puderam encontrar. O que foi para lá foi o Quinta da Devesa. Então, os portos aqui, não pensem em preço, são portos que têm um custo-benefício muito bom, né? São muito melhores do que os portos com o mesmo faixa de preço. Então, o custo-benefício é excelente, mas realmente foca sempre em qualidade. Aquele cliente que entende de porto, que gosta de porto, que quer ter um porto diferente, então é aqui que da Devesa que vai entrar. Tem o LBV, está colocado, e tem uma coisa importante, o LBV, por exemplo, se encaixa muito bem para vinho em taça em restaurantes, junto com sobremesa, né? O pessoal tem um restaurante em São Paulo que vende garrafas e garrafas e garrafas desse vinho aqui a 50, 55 reais a taça. Então, faz um caminhão de dinheiro em cima desse vinho, se quiser, se souber vender bem. Aí temos o LBV, temos Tawny 10 anos, Tawny 20 anos, temos o branco 10 anos. E tá já para chegar, agora, no mês de outubro, o Tawny 30, 40 e 50 anos, e o branco 20, 30, 40 e 50 anos. Então, essa é uma novidade, já que estou lançando em primeira mão aqui. Nós vamos ter a linha completa de Quinta da Devesa até Tawny 50 anos e branco 50 anos de 10 em 10. Inclusive, vamos ter a opção de lançar algumas caixas com o branco 10, 20, 30, 40 e 50, né? Que é uma caixa dos 150 anos. E o Tawny, mesma coisa. Muito interessante o vinho, completamente excepcional. E, enfim, isso aqui é para quem manja, para quem gosta, para quem quer um porto diferente. Aí vamos baixando um pouquinho, não baixando, mas chegando em portos que tem aí o custo-benefício que vai encaixar melhor no mercado do dia a dia do brasileiro, né? Temos a Gold Drink, com uma linha que também tem vinhos excepcionais, mas consegue nos entregar uma linha mais jovem, mais simples, mais fácil, que é a Quinta Vale dos Sapos. Tem aquele sapinho ali no rótulo,
Então remete para uma coisa mais divertida, mais fácil, mais simples, né? Esse aqui é um porto de padrão e preço intermediário, não é o mais barato ainda. Tem ele de rubi, tawny branco, tá? E finalmente chegamos no nosso porto de melhor custo, ou seja, o porto que realmente fica muito preço, com marcas Wine and Spirits. Eles têm no Brasil a linha do Marcos, mas tem uma linha exclusiva para trabalhar, que é a linha Portocais, também em branco, rubi e tawny. Aqui nós vamos ter preço agressivo para Porto, né? Realmente são agressivos os preços, e para quem busca muito custo, muito preço, vai encontrando Portocais, essas opções. Então, temos um porto super premium, Quinta da Devesa, temos portos de extrema qualidade de valor intermediário, Quinta Vale de Sapos, temos Portocais com uma linha de preço muito agressiva. Tem para todos os gostos. Não poderia faltar todo tipo de porto na nossa portadora, Alma Lusitana, se a gente quer ser referência em Portugal, como achamos que somos, queremos ter todas as opções. Estamos quase no final, pessoal, peço um pouco mais de paciência. Carlos, quer tocar? Pode ser? Alcube. Vai daí. Vamos lá. Península de Setúbal, Quinta de Alcube. Quinta de Alcube é um produtor extremamente boutique, um produtor pequeno, super bem localizado numa região que é uma reserva natural, que é a Serra da Rábida, né? E que por isso lhe confere características muito diferentes. A Península de Setúbal ela tem características enquanto região muito parecidas com a do Alentejo, né, com toda aquela fruta, toda aquela intensidade que normalmente o Alentejo tem, só que tem um quê a mais, ou seja, está mais perto do mar, tem uma influência do Atlântico que lhe dá um pouquinho mais de frescor, então faz uns vinhos extremamente interessantes. Esta vinícola é uma vinícola que vende apenas e só na Porta da Adega. Ela faz hoje em torno de 250 mil garrafas, né, por ano, e ela vende tudo na Porta da Adega. Nós tivemos a sorte de, na altura da pandemia, conseguirmos contacto com eles, e como eles não conseguiam receber visitantes, acabaram abrindo a oportunidade de nós exportarmos, mas nós somos exatamente o único parceiro comercial que tira vinho da vinícola. E não é tira vinho para fora de Portugal, não, tira também lá. Se tiver um restaurante na região, vai ter que ir lá de carro, vai com o carro lá, pega, compra e leva. Eles não têm nem distribuidor, nem representante na rua. Eles vendem tudo na Porta da Adega ou nós, Alma Lusitana, importamos com exclusividade. Então é realmente, pode parecer um pequeno detalhe, mas eu acho que este é o X da questão da Quinta de Alcube, tá? Podes passar. Temos duas versões de branco, o Quinta de Alcube branco, que é o colheita branco. Tipicamente, este produtor já começa a ter algumas uvas internacionais, e a região normalmente ele tem aqui já a Chardonnay e o Fernão Pires, que é uma das castas mais cultivadas na região. E depois temos a opção do ligeiro. O que é o ligeiro? Nada mais é do que um branco com um grau alcoólico menor. Então é isso, é um branco mais leve, mais descontraído, mais ligeiro, mais fácil de beber, tá? Vai ter na mesma ali o Fernão Pires, o Chardonnay e um pouquinho de moscatel graúdo que tem ali pela região também. Então são dois vinhos fáceis, bem frutados e extremamente, principalmente o Alcube colheita, extremamente gastronómico. Depois temos duas versões de rosé, o ligeiro, da mesma forma que o branco, e o rosé. Aqui é um rosé um pouquinho diferente, é um colheita já um pouquinho diferente, porque é um rosé com Chardonnay e Touriga Nacional. Já fizemos provas às cegas quando ele chegou aqui, e se não souberem a cor, é um branco. É um branco excepcional. O Chardonnay tem todas aquelas características que o público brasileiro está bem acostumado à casta Chardonnay, com um pouquinho do floral e com o aroma da Touriga Nacional. É um rosé excepcional, extremamente diferenciado de um rosé de entrada, tá? Então, vamos dizer que ele estaria na linha daquele rosé que o Gustavo falou, da Quinta da Devesa. Tá? São dois rosés extremamente gastronómicos e de uma qualidade superior. E depois, o tinto, que é um dos nossos colheitas que mais roda, é um dos parceiros que começou connosco lá em 2021. Tipicamente,
Trincadeira é uma casta da região, e Castelão. Castelão é uma casta que efetivamente quase só tem ali pela região da Península de Setúbal. É uma casta que por si só é bem intensa, e dá-lhe então uma intensidade. Então este é um vinho que ele não tem barrica, mas quando as pessoas provam, dá a entender que ele tem toda a complexidade, e tem alguma complexidade que parece que tem barrica. Ele entrega muito mais do que custa. Então é o tal do custo-benefício. Então é um colheita fantástico. Eu pessoalmente gosto bastante dos rótulos, são rótulos muito minimalistas, que têm aquela capelinha. Se quiserem pesquisar no site da Quinta de Alcuba, aquela capela, a capela do... Como é que chama, Gustavo? Capela do Alto das Necessidades. Do Alto das Necessidades, exatamente. Tem uma história bem interessante, e bem característica, e essa capela hoje está no centro, está dentro da Quinta de Alcuba, e é bem interessante isso. Todas as garrafas são numeradas, tá? E depois temos o reserva, a versão reserva, Quinta de Alcuba reserva, que tem trincadeira e Syrah. Este Alcuba reserva, em várias degustações que a gente já fez, por norma, é normalmente o reserva do nosso portfólio que o público mais gosta. E nós tivemos uma oportunidade de fazer há um ano atrás aquela mesma degustação que fizemos, que o Gustavo falou com o Barão de B Branco. Fechámos todas as garrafas, né, com prata, escondemos, e fizemos uma degustação com 5 reservas. E este foi inegociavelmente o vencedor da noite. Então, assim, é uma reserva que agrada muito. Ele tem 10 meses de barrica, ele tem muita intensidade, tem 15% de grau alcoólico, mas não se nota na boca. Ele é um vinho simplesmente excepcional, fora da curva mesmo, enquanto reserva, porque pensem que é um produtor e ele, a toda a hora, ele precisa de estar alinhado com o gosto do público, porque quem vai lá é o cliente final, que está todo dia a ir lá e a dizer, eu gostei mais este não gostei. Então ele tem sempre os vinhos afinados ao gosto do cliente final, que vai lá e que é extremamente seletivo. Acaba que passa não só muito pessoal de Portugal, como também pessoal que vem de fora visitar Portugal e que é bom apreciador de vinho, e então ele acaba sendo muito cuidadoso nos vinhos que faz. E também garrafas todas numeradas. Queres passar aí, Gustavo? Vamos para o Almeida Garrett. Quer falar? Pode seguir, Carlos. Bora. Beira Interior. Voltamos aqui à Beira Interior, né? Na verdade já estamos quase é a última região que nós temos de todas as regiões. Não, falta mais uma, falta o Tejo. Beira Interior. O Gustavo já falou um pouquinho ali de Dão. Beira Interior é uma região relativamente parecida, montanhosa, com altitude, e este produtor especificamente, ele está na Cova da Beira, ou seja, ele está no meio de várias montanhas, e isso faz com que ele tenha características um pouco diferentes do normal. É um produtor com 44 hectares de vinha, tá? E mais do que só o produtor, e mais do que só a região, Almeida Garrett tem uma história muito interessante. Almeida Garrett é um dos escritores portugueses mais conhecidos, e a vinícola hoje pertence à 6ª geração do Almeida Garrett, tá? Então é um escritor extremamente conhecido, português, fez alguns livros bem interessantes, e um deles até que dá origem a um livro de Machado de Assis. Chegou a ser político, e por essa situação política acabou a determinada altura de sair de Portugal, ser exilado na França, e esse exílio fez uma situação interessante. Quando a família voltou, eles trouxeram mudas de Chardonnay. Então, o Chardonnay mais antigo que existe em Portugal são mudas que foram trazidas pela família da Almeida Garrett nessa altura, na volta a Portugal. E então eles são pioneiros no Chardonnay em Portugal. Primeira vinícola a ter casta Chardonnay em Portugal. E esses pequenos detalhes acabam fazendo a diferença. O que é que nós temos aqui do Almeida Garrett? Portanto, este aqui é um produtor extremamente familiar também. Hoje o enólogo é uma pessoa da 6ª geração, Manuel Garrett.
Entre Serras Branco é exatamente um vinho que referencia por ele estar entre as serras, né? O nome vem exatamente aí, é um vinho extremamente fresco, extremamente fácil, com Síria, que é uma casta típica da região. É um vinho muito elegante. O Manuel Garrett, ele estudou em França e ele tem toda uma linha de vinho francês, um vinho mais elegante, mais leve, com pouca intervenção nos tintos. A barrica não é a intenção que ela apareça e que ela intervenha em absolutamente nada. Ele quer sempre trazer o que a região entrega. Então aqui nós temos de novo a tal da tipicidade, tá? Este Entre Serras Tinto é isso, tem uma ligeira passagem por barrica apenas para afinar o vinho, trincadeira, tinta roriz e tinta barroca, castas típicas da região. E depois temos esse ícone que o Gustavo estava passando aqui, que é o 100% Chardonnay. A linha Folhas Caídas é um poema de Almeida Garrett. Se tiverem um pouquinho de curiosidade em procurar um pouquinho depois, procurem. E neste Folhas Caídas é um 100% Chardonnay, com 6 meses de barrica, daquelas castas de 100 anos, ou seja, aquele Chardonnay antigo que foi trazido pela família. E este é um vinho simplesmente fora da caixinha, simplesmente excepcional. É um Chardonnay com toda a intensidade, cremosidade, frescor de um Chardonnay e a potência que ele pede para um branco reserva. Então é um Chardonnay fora da caixinha e é um vinho que eu acho extremamente interessante porque o mercado brasileiro tem muito, pede muito e pode ser interessante para algumas comparações. Já bem. Os meus pequenos vieram aqui. TNT. O TNT o nome já diz que é uma explosão TNT, mas não, ele começou como trincadeira, Touriga Nacional e Trincadeira, e aí depois eles entenderam, poxa, mas Touriga Nacional e Trincadeira vai fazer um nome legal e dá para fazer então uma brincadeira com um explosivo. E eles fizeram no rótulo uma brincadeira com um explosivo. E é isso, é um Touriga Nacional com Trincadeira, é um vinho que já tem um pouco de estágio de barrica, 6 meses de barrica, é um belo de um tinto, já mais evoluído, já com intensidade, já é um reserva, que já entrega muita qualidade enquanto reserva. É isso. Tejo. Segues aí no Tejo, Gustavo? Pode seguir. Tu visitou lá? Pode falar deles lá. É? Então deixa-me só aqui. Meu pequeno. Quinta da Lapa. Quinta da Lapa é um produtor que nós gostamos bastante. Ele é um pouquinho diferente. A região do Tejo é uma região, tanto Tejo como Lisboa, são as regiões assim relativamente mais novas de Portugal, ou pelo menos mais novas no sentido menos conhecidas. Aqui no Brasil tem bastante Lisboa e bastante Tejo, mas é aquela região sem tanta característica muito diferente. O Tejo, ele é um pouquinho parecido ali com o Príncipe de Setúbal, um pouquinho mais para cima. Tem toda a fruta, a intensidade, mas tem algumas características um pouco diferentes. E este produtor, especificamente, nos chamou muita atenção, porque é um produtor novo. E ele decidiu trabalhar com castas internacionais. E decidiu fazer o que normalmente o mercado internacional, o mercado aqui no Brasil, está habituado. Monocastas. Então, o que é que normalmente o produtor tem? Syrah, 100% Syrah, 100% Malbec, 100% Alvarinho, 100% Pinot Noir. Então, é um produtor um pouco diferente, um pouco fora da caixinha. E nós achamos ele extremamente interessante, tem uma qualidade muito grande, todos os vinhos estagiam e ficam em caves subterrâneas durante algum tempo antes de serem vendidos. Este é a gama de entrada da vinícola, é um colheita. Para a gama de entrada teve medalha de ouro em 2023 no concurso de Bruxelas, tá? É o Selection. Touriga Nacional, Castelão, ou seja, ele tem aquela proximidade com Setúbal, então o Castelão, que é daquela região, Syrah e Alicante Boucher, né? Que faz lembrar um pouquinho do Alentejo. Então é bem interessante, esta região é uma região meio mista. Este colheita é um colheita que passa 6 meses em barrica, mas que não vem para o mercado antes de ter 1 ano estagiado em caves subterrâneas.
E todos os vinhos deles, pelo menos, ficam de 8 meses a 1 ano a estagiar em barricas, em caves subterrâneas. Tá? O outro vinho que nós temos dele, branco, é o 100% alvarinho. Este é um vinho extremamente interessante. Porquê? Porque é um alvarinho branco, da região do Tejo. Tá? Então, normalmente estamos habituados àquele alvarinho verde, lá de cima, da região dos vinhos verdes. Este é um alvarinho branco. Uma acidez muito, muito interessante, muito marcante. É um vinho extremamente gastronómico. Ele por aqui acaba rodando em vários restaurantes e restaurantes de sushis e frutos do mar, porque ele realmente entrega muito por conta da acidez dele. Tem a característica de também estagiar no mínimo 12 meses nas caves subterrâneas antes de ir para mercado. É um vinho extremamente premiado, como vocês veem ali. E os próximos dois são um pouquinho inusitados. Este é o Malbec. Malbec 100% português. 100% Malbec. Malbec reserva, 12 meses de barrica e 12 meses em garrafa. O Malbec extremamente elegante, tá? Eu diria um pouco mais no sentido do Malbec francês do que propriamente daquele Malbec típico argentino, com muita barrica e com intensidade. Ele tem elegância, fruta e um aroma muito intensa de fruta, é muito interessante mesmo. E acaba trazendo aquela possibilidade de trazermos alguns bebedores de vinho argentino um pouquinho para o mundo do vinho português, tá? Não, sem pretensão nenhuma de ser melhor ou pior, mas conseguir trazer o público para o lado do vinho português e a partir daqui ele entrando no mundo do vinho português, ele acaba conhecendo mais coisas. Então este é um reserva Malbec e o outro é um reserva Syrah. 100% Syrah, 12 meses de barrica, 12 meses de garrafa. Este é um Syrah muito potente, tá? Muito intenso em boca, com muita força, muita estrutura, até porque a região pede isso. É um pouco diferente daquele Syrah da Herdade da Calada que o Gustavo falou, lá por conta de ter o lago lá dentro, acaba sendo mais fresco. Aqui é intenso mesmo, forte, pujante. É um Syrah excepcional. Então aqui o que é que nós tentamos com este produtor? É um produtor antigo, é um produtor com uma história muito grande, a Quinta da Lapa, mas que, enquanto vinícola, ela é relativamente nova. E ela se direcionou para o mercado internacional. Ela inteligentemente começou a fazer estes monocastas que o mercado pede. E tem tido uma aceitação muito boa. É isso. É isso. Vamos só terminar com mais 2 alentejos aqui para a gente finalizar. Torre do Frade. Torre do Frade vai se somar ao Alentejo. Herdade da Calada falando do começo, o nosso maior parceiro de Alentejo. Aqui Torre do Frade é um produtor bem menor, né? Menor em termos de produção de vinho, mas eles têm 2.000 hectares. É um latifúndio enorme, gigantesco. Vocês veem ali em torno da propriedade um monte de vacas, né? De gado. Eles produzem a vaca alentejana, né? Tá aqui eles são um dos poucos certificados para gado alentejano. E, claro, tem também uma produção de vinhos muito interessante, porque eles já estão numa região mais ao norte do Alentejo, é a sub-região de Porto Alegre, próximo da fronteira com a Espanha, próximo da fronteira com a beira interior, lá em cima, extremo norte do Alentejo, um pouco mais de altitude, né? E toda a linha deles se baseia no nome de Virgo, começando com Petit Virgo, Antão Vaz e Arinto, sem passagem por barrica, um branco leve, fresco, fácil. Petit Virgo tinto, Trincadeira, Aragonês, Alicante e Boucher. A gente traz esse vinho aqui por marcar a diferença de sub-regiões. A gente acredita que o Alentejo merece ser explorado nas sub-regiões. O Alentejo é tão amplo, tão rico, tão importante no vinho português, principalmente no Brasil, né, que a gente
acha muito interessante ter mais de uma sub-região de Alentejo. Então, temos Évora, que é a principal região do Alentejo, é onde está, por exemplo, a Cartucha, né? Estava lá na área da Calada. E aqui temos Porto Alegre, que é ao extremo norte do Alentejo, traz mais frescor, mais acidez. É um vinho alentejano diferente do alentejano de Évora. Aí, de Petit Virgo passa para Virgo, já é um reserva, com 15 meses de barrica, carvalho francês, pujante, encorpado, aquele alentejano, né, porrada mesmo, e termina com V de Virgo, né, já tem 18 meses de barrica, também é um vinho que não sai todos os anos, é quando eles têm um lote do Virgo, tá aqui, que está exatamente, extremamente excepcional, então eles deixam maturar um pouco mais o carvalho, concentram um pouco mais, muda um pouquinho o corte e vão para o V de Virgo, tá? Então temos o 2017, esse aqui já vem em papel de seda, vem numa caixa de madeira, né? Eu vi que tem uma apresentação bem diferente, um super reserva, um grande reserva alentejano. E finalmente, aí para o sul do Alentejo, região da Vidigueira, região mais fresca do Alentejo, região onde faz os melhores brancos do Alentejo. Temos para fechar aqui uma vinícola que a gente ama, adora, porque produz apenas vinhos de talha. Então, lembra da tipicidade, de uma importadora 100% portuguesa, tínhamos que ter e encontramos um vinho de talha. As talhas são essas ânforas, né, de barro, algumas delas são do ano 1700 e pouco, outras eles não sabem nem de quando que é, mas todas têm mais de 100 anos, até hoje em dia não se produz mais, não tem mais a tecnologia de produzir essas talhas, é difícil de fazer, são talhas enormes, as pessoas entram lá dentro, são 2.500 litros cada uma, tem outras menorzinhas que são os tarecos. Então tá aqui, né? Olha, por exemplo, ali, ó, como é que o pessoal faz para limpar, né? O cara tá dentro da talha, ali só a cabecinha para fora, o outro lá tá durante o processo de fermentação, né? Misturando as massas para hidratar aquela chapéu que fica, né, de bagaço que boia durante a fermentação. Então veja o tamanho dessas talhas, né? Isso aqui é uma tecnologia muito antiga, de Império Romano, que no Alentejo, especificamente em Vila Alva, nessa localidade específica da Vidigueira, isso nunca deixou de ser produzido. Então, quando a gente fala hoje de vinho de talha, de vinho de ânfora, no Chile está se fazendo, no Brasil já tem alguma coisa, muitos produtores experimentando as ânforas, né? Aqui nunca se deixou de produzir vinho de talha, que é o vinho de ânfora português. Então, método tradicional milenar, produção extremamente limitada, né? E então, temos aqui 3 referências: o tinto, né? Trincadeira, aragonesa e tinta grossa. Então, reparem de novo nas castas, na tipicidade. Isso aqui é um vinho de talha. Lembre-se que fermenta e estagia durante pelo menos uns 4 ou 5 meses, dentro da talha com bagaço, casca, semente, engaço, vai tudo dentro da talha, né? E a filtragem desse vinho é natural, é só pelas massas que depois da fermentação elas afundam, então eles retiram por baixo, então o vinho é filtrado naturalmente. Então é um vinho muito delicado, ele é um vinho com uma temperatura de serviço para tinta um pouco mais baixa, justamente pela delicadeza dele, muito, muito gostoso, muito fácil de beber, muito interessante. Temos também aqui o branco. Os brancos na região da Vidigueira são os melhores brancos do Alentejo, considerados, né? Então temos aqui um branco que simplesmente está aqui na Revista de Vinhos, que é a maior publicação, principal publicação de Portugal para vinhos. Ele ganhou um dos 6 melhores brancos de 2021. Então esse branco do Tareco realmente é um vinho completamente excepcional, fora da curva. É um vinho muito bom, com uma qualidade muito boa. E temos aqui o último que eu vi, talvez dos mais diferentes, junto com talvez com o tinto verde tinto, que é o palhete. O palhete é um clarete, né? Os franceses chamam de claret, né? Que é um vinho fermentado com brancas e tintas fermentadas juntas. Então não é propriamente um rosé. Eles brincam lá de rosé só tem a cor, mas ele é mais estruturado que um rosé. Ele lembra mais um tinto leve, né, do que propriamente um rosé quando a gente
prova ele. Ele é fermentado branco e tinta, é um field blend, também é plantado, misturado. Ele tem 95% de brancas e 5 a 10% de tintas. Então, é um palhete bem claro. Os portugueses têm outros palhetes, né? É o petroleiro, que são palhetes com mais tinta do que branca, que tem mais brancas do que tintas. Então, é um palhete leve, fresco, fácil, né? Lembraria, assim, muito mal comparando um Pinot Noir, sei lá, mal comparando. Só quem prova que vai entender o que estou falando. Porque ele tem cor rosada, bem translúcido, mas tem um pouco mais de peso de boca, um pouco mais de corpo do que um rosé normal. Tá, pessoal? É isso. Vamos chegar. Deixa-me só uma coisa interessante ali nos tarecos, os vinhos de Itália são veganos, né? Tem o selo de vegano, acaba sendo hoje também comercialmente interessante, né? E natural também, né? Na verdade, cá entre nós ele acaba sendo natural, biológico, tudo o que lhe quiserem chamar, só que essas situações na Europa são relativamente caras para uma vinícola extremamente pequena, né? Todas essas certificações de biológico e por aí fora, eles acabam não conseguindo fazer, mas o método é extremamente natural, com uma intervenção mínima na produção, né? É isso. Às vezes tem cliente que pede para isso, então temos esse diferencial nesses vinhos aqui. Carlos, fala do azeite aí. Azeite, vamos lá. Azeite, hoje nós temos 3 referências. Ouro da Fábrica é um azeite que nós temos da região do Douro, tá? Normalmente as regiões Douro e Trás-os-Montes é onde é que se traz o melhor azeite em Portugal. Este azeite é um azeite extremamente premiado. O produtor, tanto em Portugal como aqui no Brasil, tem ido a vários concursos e ele tem ganho muitos prémios. É um azeite com muita qualidade, uma apresentação muito bonita. É hoje, sem dúvida, o nosso azeite de excelência na nossa importadora. Por enquanto, nós temos ele apenas em garrafas de 500 ml. Tá? Os próximos 2 são 2 azeites já não da região do Douro, mas da região do Alentejo. Passa aí, Gustavo. Da região do Alentejo, que são a família Monte das Três Anas selecionado e premium, tá? Estes 2 já são da região do Alentejo, são 2 azeites com um pouco mais de custo-benefício que o anterior, feito em mais volumes, né? O Douro normalmente, a característica do vinho, ela se propaga para o azeite, ou seja, produções menores, oliveiras centenárias, dificuldade de água e não poder regar. Então, tudo o que nós temos no vinho acabamos tendo no azeite também, ok? Estes 2 azeites, por enquanto, nós estamos sem, vamos tê-los na próxima safra só, final do ano. Acho que é isso. É isso, pessoal. Terminamos um pouquinho depois de uma hora. É longo, né? O portfólio está muito grande, mas obrigado pela atenção. O portfólio está aberto para dúvidas aí. Agora, depois, cada um vai contactando comigo, com o Gustavo, com o meu pai, a gente, né? Normalmente o contacto, muitos, é mais comigo e cada um vai nos tirando as dúvidas, mas era importante que conhecessem o nosso portfólio, conhecessem um pouquinho o que é que nós temos.